Boa tarde, pessoal. Seguindo aquele nosso compromisso, né, de revisão do conteúdo do primeiro semestre, aquela parte, né, primeira, resolvendo questões que seriam da primeira prova, tá? Então, vamos continuar. Agora eu vou resolver a questão 1. Ela é bem mais fácil, né, do que aquela anterior que a gente resolveu. Eu comecei pela 2, agora eu vou para comecei por aqui, né, questão 2, agora eu vou para questão 1, que ela é um pouco mais fácil, tá? E aqui a gente vai ter que aproximar algumas coisas, olhar bem, né? Se tivesse uma régua, a gente poderia usar uma régua, mas não tem, a gente vai ter que olhar no monitor mesmo, tá? E aí a questão tá aqui, o diagrama de bode para uma planta, né? G de S, na verdade é um ganho de malha, tá? Considerando realimentação unitária, ou seja, utilizar o sistema de realimentação unitária, são mostrados na figura abaixo. Fazer o seguinte, determinar a margem de ganho, margem de fase, a frequência de 0 dB e a frequência de 180 graus, tá? Ou seja, determinar as margens de estabilidade desse sistema, dados os diagramas de bode do ganho de malha do sistema, tá? Lembrando que ganho de malha é o Kg de S, H de S, mas como a realimentação unitária é simplesmente Kg de S, tá? Ou se você colocar o K já dentro de G de S, né, é o K, é o próprio, aliás, é o próprio G de S, tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar a questão e jogar para nossa tela, né? Jogar para nossa tela. Aí, tá? Aqui a gente vai ter que aproximar bastante para a gente ver, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, é um sistema, aqui está o gráfico de magnitude, é o diagrama de bode de magnitude, diagrama de bode de fase, tá? Então, a margem de estabilidade, a gente tem que verificar quando o diagrama de fase, né, ele corta mais ou menos 180 graus. Então, aqui claramente a gente vê que ele vai tender lá a 270 graus, né, como se fosse um sistema de terceira ordem, né? Certo? Muito provavelmente com polo na origem, né? E outros dois polos, tá? Amortecidos, porque não tem pico nenhum aqui. Então, um sistema cujo gráfico, né, de fase, cujo ângulo, né, tende a menos 270 graus, tá? Então, agora aqui, pessoal, a gente tem que passar uma reta, procurar os 180. Então, entre 150 e 200, eu tenho 50. Se eu pegar aqui no meio, eu tenho 75, né? Deixa eu tentar pegar bem no meio. Não, tá muito grosso. Pegar bem no meiozinho, eu tenho 75 graus, tá? 175, aliás, desculpa. Pegar bem no meiozinho, tá? Então aqui, ó, nesse ponto, eu tenho, deixa eu anotar aqui, menos 175 graus, né? Certo? Então seriam 12, aliás, 25 aqui, né? 25, então 25 no meio dá 12,5 cada pedacinho desse aqui. 12,5 cada pedacinho. 6,25. Opa, não. Seis ponto 25, né? Cada pedacinho aqui. Então, para 185 estaria mais ou menos. Então, daqui aqui tem 25, né? Deixa eu mostrar. Vou mostrar no gráfico, tá?
gastar um pouco mais de tempo aqui. Então daqui até aqui, 25 graus, né? Nossa, não. Daqui a aqui, 25 graus. Então esse pedacinho aqui, 12,5, né? E esse pedacinho aqui, ó, então seria algo em torno de 6,25 graus, né? Que é o 12,5 na metade ainda, tá? Então daqui a aqui eu tenho 6 graus, né? Então tem que pegar um pouquinho acima desse pedaço aqui, ó, né? E considerar esse pouquinho acima a nossa aproximação do 180 graus. Certinho, pessoal? Então aqui, ó, deixa eu mostrar de cá. Mostrar de cá. Essa daqui é o meu menos 180 graus, tá? Então a gente vai olhar nessa reta do menos 180, qual a frequência, né, cruza com o meu gráfico de fase aqui, tá? Então é aqui mais ou menos, né? Aqui. Tá? Então nesse ponto que ele cruza a reta de 180, eu tenho a frequência de 180, tá? Frequência de 180. E aí, um probleminha, né? Temos que aproximar mais aqui. Por quê? Esse gráfico aqui é log, né? Nessa escala, tá? Então a gente não tem como dividir isso aqui linearmente igual a gente fez aqui não, tá? Então vamos aproximar, tá? Aí você fala, professor, na prova seria certo? Sim, uma aproximação válida, é só usar bom senso, né? Que fica numa boa. Aqui o 7, né? Então, vamos imaginar, entre o 6 e o 7, ele começa mais largo e depois é que ele afina mais. Então, vamos imaginar que isso aqui seja algo em torno de 6,3, né? Certo? Então, cruzamento do gráfico de fase com a reta dos 180 menos 180 graus em 6,3 radiano por segundo. Não é 6,5, tá, pessoal? Não é 6,2, então 6,25, imaginando que isso aqui é log, né? Então ela começa mais larga, depois vai apertando à medida que vai aproximando do 7 aqui, né? Tá? Poderia estar entre 6,3 e 6,4, tá? Se você colocar 6,25 eu também admitiria. Então é uma coisa aproximada mesmo, tá? Então essa aqui é a frequência de 180. Então para achar a margem de ganho, eu pego aqui nessa frequência que o gráfico de margem cruza a reta de menos 180 e vem aqui, ó, nesse ponto do gráfico de magnitude, tá? Nesse pontinho do gráfico de magnitude. Ah, nesse pontinho do gráfico de magnitude, eu vou achar a margem de ganho, tá? A margem de ganho é o quanto falta para ele atingir o gráfico de magnitude, né? O ganho, o módulo dele atingir a reta do 0 dB, tá? Então essa distância é daqui, deixa eu aumentar aqui um pouco a grossura, vai ser daqui até o 0 dB, tá? Deixa
para cá. Então, essa distância aqui, ó, pessoal, essa distância aqui é a minha margem. Então, a minha margem de ganho, tá? É o quanto eu posso dar de ganho no sistema, ganho puro mesmo, tá? Um valor de K lá multiplicando. E aí o efeito desse ganho vai ser subir essa reta do gráfico de magnitude aqui, ó, até atingir o zero, tá? É o quanto eu posso dar aqui, ó, antes do sistema, né, o ângulo de fase ir para os 180 graus aqui, atingir o menos 180 graus, tá? Quando atinge o menos 180 graus aqui nesse ponto, tá? Aí o sistema fica instável, tá? Então essa é a margem de ganho. Como é que eu vou olhar isso? Outro gráfico, né? Outra olhada no gráfico, aliás, né? Então a reta daqui até aqui. E aí eu tenho, então, que aqui no meio é menos 10 dB, né? Mais uma vez, considerando que nesse caso se trata de uma aproximação, tá? Então ali é menos 10, vamos pôr então que aqui seja algo em torno de menos 12 dB, tá? Então tem duas coisas já do meu exercício aqui de solução, tá? Margem de ganho, tá? Então margem de ganho, vou colocar aqui a letra A, né? Como se fosse a letra A. Margem de ganho. Aproximadamente, né? Menos 12 não, ele está no menos 12. Então, eu posso dar de ganho 12 dB, tá? 12, então 12 dB, certo? E a frequência dos 180 que a gente achou lá no começo, tá? É engraçado que a gente acha essa aqui para depois achar a margem de ganho. Então, A, B, C, D, né? Então, letra D, a frequência foi quanto mesmo? 6,3 radianos por segundo, tá? Então, aproximadamente, lógico, né? Aproximadamente. Deixa eu escrever melhor. Frequência de 180 graus. Então, deu aproximadamente 6,3 radiano por segundo, tá? Agora a margem de fase. Margem de fase, a gente primeiro pega a frequência no 0 dB, tá? Então resolve isso aqui para depois isso aqui. Então olha o gráfico de magnitude e verifica a magnitude, a frequência, onde ele cruza aqui, ó, um pouquinho depois aqui, né? Onde ele cruza, a magnitude cruza a reta de 0 dB, tá? Então nessa frequência é a frequência de 0 dB, tá? Então vamos pegar aqui essa frequência, a frequência do 0 dB. Então, isso aqui é 1, aqui é 2, né? Então, aqui é 2, aqui é 3,
mais uma vez aqui é log, né? Então vou pegar aqui como sendo aproximadamente 2,3 radiano e 2 corridos. Deixa eu fazer de novo. 2,3 radiano por segundo, tá? Então o que eu achei aqui? Frequência de 0 dB, tá? Com essa frequência de 0 dB eu acho a margem de fase. Então pego e continuo essa reta aqui, ó. Até, opa. Ixi. Olha que sacana. Até a reta descendo na mesma frequência até onde toca o gráfico de fase aqui, tá? Aí. No que ele toca o gráfico de fase, eu verifico qual é o ângulo, tá? Verifico qual é o ângulo. E aí o que me interessa é a distância desse ângulo aqui, ó, em relação à reta dos 180 graus. Então seria essa distância aqui, ó. Certo? Então imaginando que aqui está bem no meio é menos 175 graus, né? Então, não, aliás, 125, né? 125 graus. Então aqui seria um pedacinho de mais ou menos uns 5 graus, né? Então, vamos colocar que está aproximado em menos 130 graus aqui, ó. Então, qual que é a minha margem de fase? Essa distância entre os 130 e os 180, ou seja, 50 graus é minha margem de fase, tá? Margem de fase, tá, pessoal? Então, letra B, né? Letra B, já resolveu a e a D. Letra B, margem de fase é aproximadamente 50 graus, né? E letra C, a frequência do 0 dB, frequência 0 dB é aproximadamente 2,3 radiano por segundo. Beleza, pessoal? Simples, né? Claro que você tem que tivesse com a régua, seria um pouco mais preciso aqui, tá? Mas é uma boa aproximação e todo caso, né, a partir de um gráfico sem muita precisão, né, um gráfico com a resolução inclusive meio baixa, é uma excelente aproximação, ok? Abração, até a próxima.